Com produtividade acima de 78 mil quilos por hectare, a produção de cana-de-açúcar deve chegar a 652,9 milhões de toneladas. 652 milhões, quase 653 milhões de toneladas nessa safra 2023-2024. Se confirmado, o volume representará um crescimento de quase 7%, ou seja, 42 milhões de toneladas colhidas a mais na temporada. Os dados estão no segundo levantamento da safra de cana-de-açúcar divulgado hoje pela Conab. E para falar sobre esse levantamento, eu vou conversar agora com Fabiano Vasconcelos, que é gerente de acompanhamento de safras da Conab. Bem-vindo, Fabiano, de volta. A cana também anda dando um show, né? Boa tarde, Valteno. Bom, é isso. A segunda estimativa da safra 2023-2024 de cana-de-açúcar, realizada pela Conab, divulgado hoje, traz essa atualização do número de produção de cana-de-açúcar no país. Então, a estimativa, como você disse, de 652,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar é a quinta maior produção já registrada aí na série histórica da Conab. E esse bom resultado é muito influenciado aí pela produtividade. Tanto o pacote tecnológico, os investimentos do setor, quanto o clima responderam bem nessa safra e acabou gerando aí uma expectativa, uma estimativa de produtividade melhor do que na safra passada, resultando nessa safra aí de 652,9 milhões de toneladas. Fabiano, a gente falou que esse é o segundo levantamento. Quantos mais serão feitos para a safra de cana? Valteno, a Conab faz o acompanhamento em 4 levantamentos. A safra de cana, o recorte da safra de cana, ela vai de 1º de abril a 31 de março. A região Centro-Sul, ela tem uma dinâmica diferente da região Norte e Nordeste, principalmente da região Nordeste. E para acompanhar toda essa produção, a evolução da produção, né, da colheita também, em todas as regiões, a Conab acompanha em 4 levantamentos. Então, teve a divulgação hoje do segundo levantamento. Em novembro, a Conab realiza o 3º levantamento, e aí no fechamento da safra lá em março, em abril, a Conab faz aí o fechamento da safra no 4º levantamento da safra, junto com o 1º levantamento da próxima safra. O que pode impactar nos próximos levantamentos? A gente está falando aí de um incremento da ordem de 7%. Se você comparar com a outra safra, o que aconteceu no segundo semestre? Eu estou te perguntando porque existe uma expectativa de mudanças de clima com relação ao El Niño. Isso pode afetar ainda o levantamento no sentido de redução? As condições climáticas, elas podem afetar e as atualizações da Conab, elas trazem essas atualizações devido ao clima. Em relação ao que já aconteceu, na região Centro-Sul, o período de desenvolvimento das lavouras e é a região que mais produz cana-de-açúcar e que a gente está entrando no pico ali de colheita nesse momento, essa região, a produtividade dela está muito ligada ao que aconteceu com as condições climáticas no último ano. Então, para essa safra, no período de desenvolvimento das lavouras, foram um período com boas chuvas, uma quantidade de chuvas ideal para as lavouras. Inclusive, isso até impactou um pouco na área colhida, porque com o deslocamento dessas chuvas, a programação de algumas unidades de produção ela teve que ser revista. Isso, inclusive, deu esse impacto favoreceu a redução de área em relação à safra passada, apesar de estar bem próximo ao que foi realizado na última safra. Mas esse ajuste ele acontece mesmo, enfim, essa programação é de acordo com as unidades de produção. Para o potencial produtivo, as lavouras, o período de desenvolvimento das lavouras, ele já foi, digamos assim, consolidado. Claro, tem lavouras que ainda estão
em desenvolvimento, que vão ser colhidas até na região Centro-Sul ali até início de dezembro, final de novembro, início de dezembro. Mas, de uma maneira geral, o que se espera de produtividade para essa safra é o que foi divulgado hoje no segundo levantamento. Para a região norte, para a região nordeste principalmente, em que a colheita ela se concentra agora na segunda metade do ano e entra um pouco no próximo ano, algumas lavouras ainda estão em desenvolvimento vegetativo, que fica mais propício a variações devido ao clima. No entanto, essas estimativas elas já levam em consideração também possíveis impactos do clima, e esse número da Conab é uma estimativa de fato para a safra fechada lá no final, 652,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O que significa, segundo você, o quinto crescimento consecutivo, né? Ou seja, nós temos aí a segurança de estoques para a mistura, para o etanol e também para a produção mesmo de açúcar, né? Isso. Especificamente sobre os subprodutos ali da cana-de-açúcar, né? Essa safra, de novo, ela é uma safra mais voltada à produção do açúcar. A estimativa nesse segundo levantamento é para uma produção de 40,9 milhões de toneladas de açúcar. E por ter uma safra maior em relação à safra passada, parte desse direcionamento, apesar de ter sido uma parte para o açúcar, mas parte desse direcionamento foi para a fabricação de etanol também. E o estimado para essa safra também é de um aumento na produção de etanol a partir de cana-de-açúcar. Falar em etanol, o Brasil vem aí se consolidando como um importante produtor de etanol a partir do milho. Então, nessa safra, de novo, mais um aumento da produção do etanol a partir do milho, e a estimativa de 6,1 bilhões de litros. Então, somados aí etanol de cana-de-açúcar e etanol de milho, produção de etanol em 33,8 bilhões de litros para a safra atual. Ou seja, a produção de cana-de-açúcar correspondeu bem, isso isso gera uma expectativa de aumento tanto na produção de açúcar quanto na produção de etanol, para abastecer aí tanto o mercado interno quanto internacional também, ajudar nesse abastecimento. Já que você tocou na questão do milho, estamos aí na colheita do milho safrinha, tem algum levantamento vindo aí para compor aí o levantamento de grãos? Sim, semana passada a Conab divulgou o 11º levantamento da safra 22/23 de grãos. Como acontece com cana-de-açúcar, essas estimativas elas são atualizadas, no caso de grãos, mês a mês. Então, no dia 6 de setembro, a Conab vai divulgar o 12º levantamento da safra, é o último levantamento da safra 22/23. A partir de outubro já inicia a avaliação da próxima safra, né, da safra 23/24. Então, no dia 6 de setembro, para grãos, vem uma nova estimativa de safra, aí já pegando praticamente a finalização da colheita do milho segunda safra, do algodão, dessas culturas que ainda estão em campo, que pode haver uma variação de acordo com aquilo que vem sido colhido. No entanto, a última estimativa ela já mostra bastante consolidação nos dados, que pese o melhor rendimento dessas culturas de segunda safra nessa safra atual. Isso já foi captado aí na última avaliação de grãos. Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Valteno.